No ar, Classe Bíblica Novo Tempo. Olá, minha gente, muito boa noite para vocês todos que estão aí conectados conosco através do nosso canal no YouTube, @Rádio Novo Tempo, _Rio. Por aqui o seu amigo Diógenes Oliveira, um prazer estar com você para mais um dia de estudos, uma noite de estudos bíblicos aqui. Estamos com essa nossa série, essa temporada sobre o livro do Apocalipse, esse curso online que você já está acompanhando aí, já tem algumas semanas, e hoje estamos chegando, na verdade, à terceira semana dessa temporada, com o 5º programa. Todas as terças e quintas, às 8 da noite, a gente tem esse encontro. Se você está aí pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Espero que você esteja bem acompanhado, que você sinta o poder de Deus hoje aqui, falando bem fundo ao seu coração. O livro do Apocalipse é um livro que requer muita oração, muito estudo, de fato, e a gente precisa também de teólogos, pessoas que tenham uma bagagem, pessoas que já pesquisaram, né? Que saibam tudo ou quase tudo sobre o Apocalipse. Então eu quero chamar você para convidar outras pessoas, os seus amigos, os seus vizinhos, pessoas da sua igreja, que tenham interesse também em estudar esse livro tão maravilhoso, tão fantástico. Quero te lembrar que nós também queremos a sua ajuda, né? Você que está aí pode nos ajudar dando o seu like, para que mais pessoas possam encontrar essa transmissão, mais pessoas possam chegar até nós e também ter esse contato especial. Aproveite e compartilhe aí nos grupos, compartilhe com alguém, algum vizinho, algum amigo, tá? Vamos lá? O tema de hoje é um tema muito especial. Vamos falar sobre os 144 mil selados. Quem são os 144 mil? Né? Quem são eles? A Bíblia vai mostrando alguns detalhes que a gente vai encontrando ali e muita gente interpreta de formas diferentes. Mas aqui nós vamos estudar e vamos saber de fato quem são os 144 mil. Deixa eu chamar o meu amigo pastor Bruno Santelli. Meu amigo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Dió. Boa noite, queridos amigos da Novo Tempo. Que prazer mais uma vez estarmos juntos aqui estudando o Apocalipse. Mais uma vez, hein? Está passando rápido, pastor. A gente está estudando cada semana 2 temas diferentes. Daqui a pouquinho estamos estudando o livro todinho. Agora, a gente sabe que tem muita gente que está chegando agora, né? Primeira vez que está assistindo a gente aí pelo canal no YouTube. Não fique desesperado, não, né, pastor? Porque nós estamos deixando tudo aqui gravado, não é? Tudo. Você pode acompanhar futuramente, com calma. A gente colocou uma playlist, tá ali com o nome direitinho do curso do Apocalipse. Você vai lá e pesquisa todos os outros programas, tá? Então, não tem erro nenhum, tá? Pastorzão, é o seguinte, eu sei que tem muita gente que quer fazer parte daquele grupo VIP desse nosso encontro. Porque o grupo VIP, rapaz, você sabe que é o grupo que vai receber o certificado, né, meu amigo? É isso verdade, aí, coloca aquele QR Code aí para quem quiser entrar fazendo parte desse grupo especial. E enquanto ele vai, ó, tá aí, ó, aponta o teu celular para esse QR Code, porque é o seguinte, esse QR Code aí vai fazer com que você entre num grupo especial. Você vai colocar os seus dados, nós vamos depois fazer com que você receba todos os materiais, todos os links, para que você possa responder os questionários. Cada semana nós vamos colocar 2 questionários para você responder. E se você responder direitinho, até o final dos 18 encontros, você vai receber o seu certificado aí, desse curso legal. Então, se fosse você, não perdia tempo não. Eu me cadastrava mesmo, amigo, porque olha, não é qualquer rádio que vai dar para você um curso como esse, ainda mais com certificado. Então aproveita aí, tá? Aponta aí, sem medo, é um link que vai direto ali para o Google Forms, a gente vai pegar o seu nome, vai perguntar qual é a sua igreja, qual é o seu bairro, o nome completo, a data que você nasceu, quem sabe onde você nasceu, só para ter algumas informações básicas ali sobre você. Pronto, você já vai colocar o seu número também e nós vamos depois falar com você direitinho, tá bom? Bom, esse é um detalhe. Agora, tem outro que é muito especial também, que é o nosso grupo ali. Na verdade, não é nem grupo, não. É um QR Code para você que quer receber o material, a revista, que é essa aqui, ó, a revista Apocalipse. Pensa numa revista boa. Pensa numa revista que vai te ensinar de forma clara, sem enrolação, sabe? O Apocalipse é essa aqui. Melhor revista é essa que a Novo Tempo está dando. Então, aponta o teu celular para esse QR Code, faça direitinho o seu cadastro e nós vamos, olha só, vamos enviar a revista para sua casa. De graça, de presente, meu amigo.
ou para o seu e-mail. Na minha casa não dá, o carteiro não entrega. Vai receber no teu e-mail também para você baixar. Então, aponta aí, preencha direitinho e tá tudo certo. Mas nós temos o nosso convidado, meu amigo, pastor Bruno Santelli. Opa, quem é esse camarada aí? Cadê o convidado? Ele é um amigo que eu conheci já tem mais ou menos um ano, ou quase um ano, super simpático, é pastor na Barra. Já tem ideia de quem estou falando? Meu amigo pastor Diego Pires, bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Que bom estar com vocês aqui. Boa noite aos amigos da Novo Tempo, aos ouvintes. É bom falar com vocês e também num ambiente tão propício, falar da palavra de Deus e desse livro tão importante que é o Apocalipse. Meu amigo, é um prazer ter você aqui com a gente. Me fala um pouquinho da Igreja da Barra, que você hoje ministra aí, lidera essa igreja, um grupo seleto, um grupo especial, né? E é um grupo que eu tenho certeza que deve estar assistindo a gente agora também. Bom, eu tenho o privilégio desse um ano, fez um ano agora em abril, de estar pastoreando aqui a Barra da Tijuca. Porque também tem Barra Mansa, tem outras barras aqui. É verdade, bem lembrado. E aí, o meu sotaque é de São Paulo, e aí, de um tempo para cá, eu vim para o Rio, para no ministério auxiliar a igreja nessa caminhada cristã até o encontro com Cristo. É um povo dedicado, é um povo que tem me surpreendido pelo carinho, pelo amor à missão. Então é um privilégio hoje pastorear a igreja da Barra da Tijuca, encontrar tantas pessoas dedicadas ao trabalho missionário, em prol das pessoas e a pregação do evangelho. Então é uma delícia, uma região muito, muito próspera ali. Muito legal, um forte abraço então para o povo aí da Barra da Tijuca. Eu tenho alguns amigos aí na Barra da Tijuca, uma igreja realmente muito legal, né? Tem muitos eventos. Vocês têm ainda espaço no Novo Tempo lá? Encontros lá para estudo da Bíblia? Tem, né? Sim, nós temos uma classe da Novo Tempo, né? Já acontece todo sábado. Nós temos um espaço anexo ali que a gente faz os nossos eventos. É uma igreja muito de confraternização, então a gente tem, a cada encontro no domingo à noite, a gente tem os nossos jantares. Todo domingo nós temos os jantares após o culto. E eu também sou pastor da Igreja do Jardim Oceânico, né? Uma igreja muito querida que acontece no espaço ali da Escola Adventista do Jardim Oceânico. É um grupo muito proeminente ali, de pessoas muito dedicadas também. Então, essas duas igrejas hoje compõem o distrito ali da Barra da Tijuca, a igreja da Barra da Tijuca e a igreja do Jardim Oceânico. E na igreja do Jardim Oceânico, nós começamos com o café da manhã todo dia, no sábado pela manhã. Então, você vai para lá, você toma um delicioso café da manhã, confraterniza, e aí iniciamos o culto, e a escola sabatina é após esse momento. Então, é muito gostoso. Quem mora nessa região está super convidado a fazer parte dessas duas igrejas aí, dessas duas comunidades, para a gente louvar a Deus junto. Bom. Igreja que alimenta, né? Uma é no sábado, outra é no domingo, mas as duas têm um alimento espiritual, né? E a gente fica mais fofinho, mais gordinho lá, né? Alimentados pela palavra. Eu tô até aumentando meu peso aí, tem que tomar cuidado para não ser intemperante, né? Porque uma das mensagens nossas adventistas é temperança. Mas a alimentação é toda saudável, viu? Mas mesmo a alimentação saudável, se a gente dá uma exagerada, dá uma engordada também. Acho que eu preciso visitar mais a sua igreja para pegar um pouquinho de peso. Você sabe disso, mas vamos lá. Convidadíssimo. Pastorzão, é o seguinte, eu vou agora pedir para o pastor Bruno Santelli para fazer uma oração, claro, obviamente, para que a gente possa dar início, né, ao estudo. A gente sabe que sem oração não tem como estudar, não tem como entender, ainda mais um livro tão especial como esse, tão difícil também. Então, ele vai fazer a oração, e mais uma vez eu quero pedir para você que está aí acompanhando a gente, para você colocar nos comentários o seu nome e a sua região. Tem alguém da Igreja da Barra da Tijuca? Tem alguém do Jardim Oceânico? Tem alguém aí de outro estado? Tem alguém de São Paulo que de repente conhece o pastor Diego? Tem alguém aí que é de outra região? Coloca aí, eu quero saber, tá? E não esquece de dar o seu like e compartilhar também esse link com outras pessoas. Então, pastor Bruno, por favor, ore para a gente começar. Muito bem, queridos, chegou a hora de orarmos em atitude de reverência. Vamos falar com Deus. Bom Pai que estás nos céus, louvado e exaltado seja o seu grande nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ler, estudar e se alimentar da sua palavra. Agora nós vamos estudar o Apocalipse através do pastor Diego.
Por favor, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração sejam abertos pelo Teu Espírito e que o mesmo Espírito possa guiar a mente e o coração do pastor Diego, para que ele possa ser, mais uma vez, usado por Ti como Teu vaso escolhido. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, gente. Muita atenção, muita oração. O assunto de hoje é os 144 mil selados. Muita gente fala de forma diferente, né, diverge sobre esse assunto. Várias denominações pensam diferente. Mas a gente vai aqui, à luz da palavra de Deus, ver de fato o que são os 144 mil, né, se esse número é literal, se é simbólico, tudo isso você vai conferir a partir de agora. Então, pastor Diego, é contigo. Você tem 25 minutos, no máximo 30 a partir de agora. O tempo é todo teu. Obrigado, queridos ouvintes, amigos. Esse tema é um tema muito importante na Bíblia, e vocês que já estão estudando, a gente está nesse curso, né, aqui na Novo Tempo, a gente já estudou as cartas, a gente já estudou os selos de Deus, e esse tema, ele acontece no capítulo 7, eu estou aqui com a minha Bíblia, estou aqui no capítulo 7, ele acontece depois que o 6º selo do Apocalipse é aberto. A gente tem um intervalo que acontece ao capítulo 7, falando dos 144 mil, que é um número de pessoas que passarão pela tribulação, mas que serão selados por Deus. Então, antes de abrir o 7º selo, do 6º para o 7º selo, a gente tem esse intervalo onde coloca essa importante mensagem para nós, daqueles que serão selados para viverem e passarem pela grande tribulação. Pois esses que passarem pela grande tribulação, eles estarão diante do trono de Deus para adorá-lo. Então essa é a mensagem, eu acredito que eu e você, nós queremos estar nesse dia. Esse mundo está caminhando para o seu final. A gente tem visto isso. A gente tem visto e percebido coisas na natureza, coisas no céu e na terra, e a gente sabe que em meio à complicação social, humana, e também as questões naturais, a vinda de Cristo se aproxima. E é importante a gente entender esse livro sobre o Apocalipse. Nós temos diferentes visões, como foi introduzido aqui para nós, mas essa visão que a gente compartilha com vocês sobre os 144 mil é uma visão sobre as referências bíblicas que a gente tem. Você que vai ter o seu guia, você vai perceber que ali vai construir exatamente as conexões com Ezequiel 9, para a gente ter muitas bases, pois o livro do Apocalipse, para ele ser compreendido, ele precisa dessa conexão com toda a Bíblia. Sem essa conexão, nós não entendemos, porque o livro do Apocalipse, em sua maior parte, é um livro de referências às escrituras sagradas do Antigo Testamento. Então, quando João tem essa revelação na ilha de Patmos, a revelação que Deus dá a João, ela já para João faz algum sentido, porque o Antigo Testamento, ele dá essas bases para João compreender. Mas, bom, vamos lá diretamente. A gente entra no capítulo 7, lembrando que é um intervalo entre o 6º e o 7º selo. E aqui a gente já começa vendo assim, depois desse selo aberto, do 6º selo, depois disso, João, ele fala assim, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Bom, essa introdução é muito interessante porque nós vemos 4 selos, na visão de João, ele está vendo 4 anjos nos 4 cantos da terra. É importante você lembrar que o livro do Apocalipse, ele é apresentado em visão, em imagens simbólicas, em símbolos. Então, cada aspecto da profecia, ele exemplifica ou ele simboliza alguma coisa. É importante essa decodificação dos símbolos. É claro que aqui nós não teremos tempo para falar de todos os detalhes dessa decodificação simbólica, mas algumas coisas para você entender. E a gente continua a leitura, é muito importante. 4 cantos da terra, mas a terra ela é esférica. Como assim? Aqui
com certeza está se referindo a uma totalidade do planeta Terra, seja no norte, no sul, no leste e oeste. Esses anjos, eles representam aqueles que estão segurando os ventos, ventos em profecia representando batalhas, representando conflitos, e eles estão segurando esses ventos até que então um anjo sai do Oriente, da região oriental, ali de onde o sol nasce. É muito interessante que no Oriente o sol nasce. O sol na Bíblia, em Malaquias, a gente vai ver, no capítulo 4, representa Cristo, a sua glória. Esse anjo, ele sai exatamente para uma missão importante, dizendo aos 4 anjos, não danifiquem a terra, porque nós precisamos selar na fronte os servos de Deus. Veja, não é após o selo, não é após o selamento que os servos de Deus são identificados. As pessoas, elas já creem em Deus e elas são parte do seu povo. Mas o selamento, ele vem para ratificar, para confirmar aqueles que já creem, já são do seu povo, para viver um momento desafiador que virá pela frente. E aí ele fala, segurem os ventos, segurem os conflitos, segurem os desafios, porque nós precisamos selar aqueles que são do nosso povo, aqueles que são do nosso Deus. Então ele levanta-se para selar. Não danifiquem a terra, não permitam que isso aconteça até que eles sejam selados. Então, no verso 4 diz, eu vi o número dos que foram marcados com esse selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados 12 mil, da tribo de Ruben, e aqui vai falar 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Então, é importante a gente entender uma coisa, 144 mil. Será que esse termo, esse número é literal? Que grupo de pessoas são esses? Essas perguntas no guia que você tem e que vai receber do Apocalipse, ele vai esmiuçar essa temática. Mas aqui, a princípio, a gente tem que entender esse selo. O selo de Deus, a gente vai perceber que o selo no Antigo Testamento, na Bíblia, o selo na antiguidade era algo para ser marcado e determinar propriedade. O selo continha as informações do dono do selo. Então, quando marcava alguma coisa, estava o nome, estava a estrutura do seu reino, o seu território, ou seja, tinham informações que apontavam para esse proprietário. Então aqui diz que os servos de Deus precisam ser selados na fronte, e algumas pessoas perguntam, será que é algum código de barra? Será que é alguma marca visível, tatuada na testa, na fronte? Na realidade não, a gente está falando de um aspecto simbólico. Então quando se fala de fronte, a gente está falando de consciência. Quando você vai para Deuteronômio 6, você vai perceber que ali, desde o passado, Deus orientou Moisés a instruir o povo sobre suas leis, seus mandamentos, porque a lei e o mandamento de Deus representam o seu próprio caráter. O caráter de Deus é expresso na sua lei, que é dada a Moisés, naquele contexto, num contexto étnico. Mas quando avança, vem Jesus, a lei de Deus, ela avança para povos gentílicos e povos de outras nações, de outras tribos, de outras línguas. E esses mandamentos ainda continuam representando o caráter de Deus. E o que vai acontecer? Num determinado tempo da história, esse anjo se levanta e diz o seguinte, o caráter de Deus precisa ser ratificado na vida dessas pessoas. Então vamos selar o caráter de Deus na sua consciência, nas suas convicções, para que através de sua vida eles exemplifiquem esse caráter, para que eles vivam de acordo com o caráter de Deus. Por quê? Porque haverá um tempo de tribulação, e esse tempo de tribulação, ele não acontece apenas no momento, no futuro. Esse tempo de tribulação, ele vem acontecendo ao longo desse grande conflito entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal sempre houve uma guerra. Esses conflitos que se levantam, apostasias, corrupções da mensagem de Deus, a gente vê no livro de Daniel, poderes que jogariam a verdade por terra. Então, o conflito existe há muito tempo. Então, toda vez que um grupo se levanta para se manter fiel a Deus, ele enfrentará, e enfrentou na história, e enfrentará no futuro, momentos de tribulação. Mas veja que o anjo que vem trazendo este selo e essa mensagem para que os conflitos sejam segurados, até que os
povos ou o povo de Deus seja selado, ele vem do Oriente, ou seja, de onde o sol nasce. Assim, o selo ele parte de uma obscuridade até que o sol nasce e vai se tornando cada vez mais claro como o nascer do sol. O que isso significa? Por que o anjo vem do Oriente? É porque da mesma forma que o caráter de Deus foi sendo impresso na humanidade, através de um povo, sempre alguém fiel a Deus sendo levantado, isso vai se tornar cada vez mais visível. E quanto mais a história avança, o povo de Deus, em muitos momentos, vai viver essa tribulação. Uma tribulação que a gente vai ver que eles vão passar logo depois de serem selados. E esse selamento ele vai acontecer na história. Então, por exemplo, no passado, pessoas foram seladas com o caráter de Deus lá atrás, e elas foram sendo seladas ao longo do tempo, e cada vez que elas se posicionavam fielmente, viviam o contraste entre o bem e o mal e a tribulação, mas chegará ao ápice desse nascer do sol, onde a luz brilhará, e a fidelidade do povo selado vai brilhar a tal ponto que levará o povo a viver essa angústia, esse tempo de tribulação. Eu até preciso colocar aqui, porque o Jorge falou que eu tinha 25 minutos, eu não iniciei aqui, mas vou dar uma descontada nos minutinhos aqui. E aí o que acontece? Quando o povo de Deus ele é selado, nesse contexto, fala-se de um número de 144 mil. Ou seja, recapitulando, o povo de Deus sendo selado ao longo da história, até um determinado momento onde a tribulação vai chegar no seu ápice, e automaticamente a consciência, a vivência, a convicção de sermos filhos de Deus e do caráter de Deus estar impresso em nós se tornará muito mais necessária. Então, quando esse contexto chegar, uma grande tribulação virá, mesmo que a gente viveu vários pontos de tribulação ao longo da história. Tá bom? Então veja comigo aqui. Esse povo é falado de 144 mil. Por quê? Porque são 12 tribos, e cada tribo fala 12 vezes 1000, então são 12 mil. Quando você lê o texto aqui, 12 mil de cada tribo. Eu sei que é um cálculo complexo, mas você que está com o seu guia vai ficar mais fácil, porque você vai visualizar isso. Então, você tem 12 tribos. Então, imagina que cada uma das tribos, você tem 1000 ali, multiplicado. Isso faz uma referência ao Antigo Testamento, onde as tribos se dividiam em 1000 por aqueles que eram guerreiros, que batalhavam, ou seja, o aspecto tribal. E esses 12 mil, depois multiplicados, dá o número de 144 mil. Aqui nós não devemos levar literalmente, porque nesse contexto as tribos de Israel não existem mais. Aqui o Apocalipse usa os símbolos de Israel para definir o povo de Deus. Então, isso não é para os judeus, isso não é para o povo de Israel, mesmo porque quando fala Israel e as 12 tribos, elas não existem desde o período de Salomão, tá bom? Então, as 12 tribos aqui, elas são simbólicas, e elas representam o povo total de Deus. Tanto é que as tribos aqui não existem, e até outras tribos entram no lugar. Então, você não tem aqui a tribo de Dan, você tem a tribo de Manassés no lugar dessa tribo de Dan, e você tem a tribo de José, que provavelmente é a tribo de Efraim, representando a tribo de Efraim, e assim por diante. Então, assim, não é preciso, não dá para literalizar esses 144 mil. Eu sei que em algum momento talvez você tenha ouvido falar que 144 mil é um número literal e esse é o número do povo de Deus. Não é assim. E a gente vai ver por quê. Porque depois dessas coisas, no verso 9, diz assim, ó, depois dessas coisas vi e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam em voz forte ao nosso Deus que está sentado. Então aqui eles entram no processo de adoração. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, aludindo àquela primeira parte, quando antes de abrir os selos, eles estão no santuário celestial, diante do Cordeiro, dos 24 anciãos, e aqueles estão em louvor. Aí vem uma voz no verso 13 e fala assim, quem são esses e de onde eles vieram? Esses que estão agora, essa grande multidão, que ninguém pode contar, de toda a nação, tribo, língua e povo, vestidos de branco. Então, o próprio anjo responde a sua própria pergunta. O Senhor sabe, então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro.
Por isso, estão diante do trono de Deus e adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro, que está no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Aqui o finalzinho faz uma menção a Apocalipse 21, quando fala que no final de todas as coisas, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Então, nesse contexto, nesse intervalo entre o sexto e o sétimo selo, apresenta a realidade de um Deus que se dispõe, enviando seus anjos para selar aqueles que são fiéis a ele. E esse selamento, ele acontece ao longo da história. Desde que o pecado entra no mundo, esse selamento vai sendo feito em vários momentos, em várias pessoas e definindo o povo de Deus em várias situações. Só que assim como o anjo sai do Oriente, assim como o sol nasce e ele vai brilhando pouco a pouco até ele ficar dia perfeito, assim também foi o selamento. O povo de Deus foi sendo selado, Deus foi apresentando o seu caráter, levantou e estabeleceu o povo de Israel como seu povo para ser uma luz a brilhar a todos os povos, e eles foram sendo selados até que chega nesse contexto do Apocalipse, onde o caráter de Deus precisará ser impresso de tal forma no povo que eles vão brilhar fortemente as verdades de seu caráter. Lembrando que o caráter de Deus estão expressos nos seus testemunhos, na lei de Deus, nos seus mandamentos. Então esse povo, eles serão fiéis aos mandamentos de Deus, em contraste ao mundo que se perde, em contraste ao mundo que vai de mal a pior. Então esse mundo que vai de mal a pior vai contrastar a fidelidade de um povo que estará sendo firmado pelo Espírito Santo, pelos anjos aqui representados pelo anjo que vem selar. E em pequenos detalhes, em detalhes específicos, esse povo será fiel. É logicamente que esse povo, diante desta fidelidade, enfrentará tribulações tremendas. Dentre elas, aquela conhecida como a tribulação de Jacó, a qual Jacó luta com suas angústias contra o seu pecado junto a Deus e fala, não te deixarei até que me abençoes. Jacó, ali naquele contexto em que ele luta com Deus, em Gênesis, ele retrata um pouco aqui, faz um eco dessa tribulação, uma angústia vivida. Eu não quero enfrentar os dissabores do mundo sem a certeza de que eu estou protegido pelas bênçãos do Altíssimo e que a minha vida representa a fidelidade a um Deus soberano e único. Então, este povo que é fiel, que é um povo de Deus, ele será marcado para esse momento desafiador da história. E essa marca, este selamento do caráter de Deus na vida dessas pessoas fará com que elas se mantenham fiéis no mundo que está em caos. Caos ideológico, caos espiritual, e nesse momento, essa grande controvérsia, esta grande luta entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, conduzirá o povo a enfrentar essa tribulação. Então, o número total que representa o povo de Deus, os 144 mil, são expressos como aqueles que não podem se contar, aqueles que sairão da grande tribulação, e Deus os manterá firmes, vivos e salvos dessa tribulação. E eles manterão a sua fé viva ao ponto de chegarem perante Deus para louvar o seu nome. Eles terão suas vestes brancas, representando um caráter imaculado, um caráter de justiça por Jesus Cristo. E naquele dia, eles estarão diante de Deus, Deus os cobrirá com sua glória. E naquele dia não haverá mais choro e nem lágrimas, porque as primeiras coisas passaram. Bom, mais e mais detalhes você tem sobre esse tema no guia de estudo que você pode pedir, como o nosso amigo Diógenes falou, e você se aprofundará nesses pontos. Se você tiver mais dúvidas, com certeza você pode entrar em contato através dos canais da Novo Tempo e pedir um estudo bíblico, ou então buscar uma igreja. Se você estiver na Barra da Tijuca, pode ir lá, que a gente vai acolher e tirar suas dúvidas. Mas, de maneira geral, eu convido você a esse momento tão importante
de viver desde hoje, tomar a decisão desde hoje de estar selado e permitir que você seja conduzido a externar o caráter de Deus, tá bom? Bom, pastor e Diógenes, acredito que para a gente fazer uma rápida introdução ao tema, acho que é isso. Senão eu vou demorar muito tempo falando de cada detalhe aqui, aí não dá certo. Pega leve para o povo não se assustar, né? Porque o assunto é amplo mesmo, com certeza. Agora, é o seguinte, pastor Bruno Santelli, teve muita gente que chegou agora, né? Chegou agora aí na transmissão, tal, gostou. Vamos falar para esse povo aí que tem como eles terem acesso também ao material, que o pastor falou tanto aqui na explicação dele, né? Do nosso guia de estudos, essa revista, a revista Apocalipse. É uma revista que vai gratuitamente para você, ela vai tratar de todos os principais assuntos do Apocalipse de forma bem dinâmica, tá? Para que você possa entender todos os detalhes e, claro, que a gente não vai especular nada. Aquilo que não está revelado, a gente não fala. Aquilo que dá para entender, a revista trata, tá? Então, sempre essa responsabilidade a gente tem aqui, de não inventar nada, porque tem gente que acaba inventando e fala o que não deve falar, tá? Então, a gente fala o que dá para entender, você vai entender de forma clara aquilo que está revelado. Então, se você quer esse material, é de graça, de graça. Agora, nem tudo que é de graça que dão por aí é bom, mas aqui no Novo Tempo, tudo que é de graça é bom. Pode ter certeza. Vai chegar na sua casa de presente, você não vai pagar para receber, não vai pagar para que a gente possa enviar para você, nada disso, tá? Tudo por conta do Novo Tempo, é só pedir. Tem sede, quer, deixa com a gente, manda mensagem aí, eu quero, tá aí esse número aí, se você não quiser apontar o seu celular, se você está acompanhando a gente, de repente, pelo seu celular e não tem como fazer isso agora, então manda eu quero para esse número que está vendo aí, ó, DDD 21 98 048 0957. E pode ter certeza que a gente vai estar enviando para sua casa, desde que você preencha direitinho, fazendo o seu cadastro, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é que nós temos também, não é brincadeira não, nós queremos você bem, então nós temos um grupo VIP. Pastor Bruno que deu esse nome, de grupo VIP, fala grupo VIP que o povo quer. Então aí, ó, dá o QR Code para você apontar o seu celular, você apontando, já vai direto para o Google Forms, coloca ali os seus dados direitinho, o seu nome, tá? E aí deixa o seu número de telefone, porque a gente vai, se você quiser entrar, a gente vai colocar você no grupo especial. O que tem nesse grupo especial? Não tem fofoca, não tem discussão, não vai falar mal de igreja de ninguém, só a gente que vai postar lá tudo que é concernente ao tema da semana. E aí o tema da semana, você vai já receber o link para você depois não ficar aí dizendo, eu não sei, não recebi o link, não sei de nada. Tá ali legal para você, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é que você vai receber sempre, quando a gente fizer um tema novo, o questionário com 5 perguntas muito, mas muito fáceis. Nem tanto, tá? Mas vai ser fácil para você responder. Por quê? Porque nós estamos ali colocando tudo de múltipla escolha. Então fica fácil para você, é só assistir o vídeo, a explicação dos pastores e você marca ali direitinho. Respondeu certinho, tá tudo certo, tá tudo legal. E aí você vai entrar também no grupo especial que vai receber o certificado. De graça, meu amigo, uma bênção pura. Você faz um curso como esse, de graça, ainda tem certificado. Só Novo Tempo mesmo para fazer isso, hein? Bruno, só Novo Tempo que faz isso, ninguém mais. Pastor, Diego, você conhece mais alguém que faça algo assim que nem a gente? Eu nunca vi na vida isso. Eu que não sou adventista de berço, que fui para a igreja depois, eu fiquei assustado, que eu falei assim, tem alguma coisa estranha aí de graça, assim, hoje... Mas aí depois a gente vai confirmar e ver que o grande objetivo da igreja é esse. E que muitas pessoas, elas ajudam, participam da rádio, irmãos da igreja também apresentam as suas ofertas ali, para que isso aconteça, para que outras pessoas recebam isso e mais pessoas conheçam sobre Jesus, porque a gente quer que uma grande multidão, esses que o Apocalipse 7 falou que não pode ser contado, esteja diante do Cordeiro um dia para viver eternamente. E sabe que eu vejo uma grande diferença, acho que o pastor Bruno Santelli também vai concordar comigo, em muitas, digamos, religiões, denominações, as pessoas querem ver suas igrejas lotadas. Nós queremos também ver um povo salvo, mas o nosso principal objetivo é ver o céu cheio. Nós falamos muito do céu, porque não é a nossa vontade ficar aqui nessa terra, a gente quer Jesus voltando. É por isso que a gente está estudando um assunto como esse, que pouca gente estuda, né? Pouca gente estuda. Nosso foco é o céu.
Mas vamos lá, todo mundo já sabe, todo mundo já se inscreveu aí, colocou o seu nome aí no chat, já compartilhou, já deu like, já disse, eu estou presente, meu nome é esse, aquele, estou aqui no bairro tal, estou aqui no município tal. Quero saber quem é que está assistindo a gente, tá? Estou aqui de olho. Mas agora vamos para as perguntas, porque um tema como esse, se não tiver dúvida, é porque foi fácil demais. E o tema do Apocalipse não é fácil, não. Então... Ou não entendeu nada, né, Diógenes? Aí você me deixa preocupado. Aí você me deixa preocupado. Aliás, é o seguinte, lá no nosso quiz, eu fiz questão de colocar as perguntas e eu deixo ali, viu, pastor Diego? Eu deixo uma pergunta lá. Você ficou com alguma dúvida do tema de hoje? Coloca aí pra gente. E as pessoas colocam lá também. Aí a gente vê quem tem dúvida, a gente pode até explicar, responder depois. Então vamos lá, atenção. Primeira pergunta, pastor Bruno Santelli, é tua. Vamos lá, então. Queridos, quando nós lemos a Bíblia, aparece lá uma expressão que eu queria perguntar para o pastor Diego. Diz que os remanescentes, as pessoas que vão ganhar essa identidade, eles não se macularam com mulheres, eles não se envolveram com mulheres. Essa é uma linguagem simbólica, é literal. Explica para a gente aí, pastor, o que isso quer dizer? Essa pergunta é boa porque muita gente vai falar assim, quem é casado não vai fazer parte dos 144 mil. Aqui nenhum dos três poderia fazer parte, porque eu sou casado e vocês também são. E aí, como é que ficaria? Quando a gente entra no Apocalipse, a gente vê o aspecto simbólico, como a gente falou, a gente começou o tema de hoje falando. A ideia de mulher no Apocalipse, especificamente no livro profético do Apocalipse, ela representa a percepção religiosa, o movimento religioso, igreja, né? Esse contexto religioso. Quando fala que esses que não se macularam com mulheres, eles estão se referindo àqueles, por receberem a marca e serem selados, eles estavam tão convictos da verdade dos mandamentos de Deus e das verdades bíblicas, que João vai dizer também que conhecerão a verdade os libertará, que eles não vão se macular com os enganos, ou mulheres ali no aspecto dos enganos religiosos da época vigente. Então, nas corrupções bíblicas ou teológicas, esses que conhecem a Bíblia não serão levados por tradições, não vão ser levados por seguir líderes religiosos ou gurus, ou então falsas doutrinas que se diferem daquilo apresentado na Bíblia. Somente isso, então, quem é casado, pela graça de Deus, pode ser selado e fazer parte dos 144 mil. Amém, hein? Amém. Uma outra dúvida aqui que aparece bastante, você falou aí no seu discurso que os 144 mil, eles serão um número simbólico, são um número simbólico, tá? A gente sabe que tem os dispensacionalistas, e eles acreditam aqui que os 144 mil serão judeus literais, que vão, em algum momento, ser selados para testemunhar ao mundo, né? E que muitos judeus serão convertidos e tal. A minha pergunta é, que razões nós temos para acreditar, de fato, que é um número simbólico e não literal? Você já até, eu lembro que você falou aí da questão das tribos, né, que nem existem mais, mas além disso, tem alguma outra razão? Temos sim. Primeiro, para quem está chegando e de repente nunca ouviu falar desse termo dispensacionalista, é um termo teológico, e ele define o seguinte: há um grupo de cristãos que divide a Bíblia em períodos, que são chamados dispensações ou alianças, né? 7 períodos de dispensações diferentes. Para esse grupo, cada período ele começa e termina e não tem nenhuma ligação com o próximo. Então, por exemplo, a aliança que Deus fez com Noé começou e acabou com ele, depois começa com Abraão, depois começa com Moisés, e se eu entender dessa forma, então tudo que foi falado e construído com Abraão, com Noé, com Abraão, Moisés e assim por diante, não se refere à igreja cristã. Então, nesse grupo, eles entendem que há uma divisão entre Israel e as alianças que Deus fez no passado com a aliança que Jesus fez.
fazendo com que a gente, inclusive, se torne livre para não viver algumas coisas que o próprio Paulo estabeleceu, que toda a Escritura é inspirada para orientar, educar, corrigir e assim por diante. Então, assim, só para entender esse termo. Então, os dispensacionalistas têm outros fatores que fundamentam sua teologia. Dentre elas, eles olham para o Apocalipse e eles têm uma visão futurista do Apocalipse, ou seja, tudo que está revelado no Apocalipse vai acontecer depois de nós, lá na frente. Então, eles desconsideram, por exemplo, que quem recebeu a revelação foi João, lá no 1º século, na ilha de Patmos, por volta do ano 90 da nossa era. E de lá, ele começa a construir um desdobramento da história cristã. Então, eles desconsideram isso. Então, o dispensacionalista, ele olha para o futuro, e ele fala, vai acontecer tudo lá na frente. E como Deus, ele difere os cristãos do povo de Israel, eles falam assim, então, os 144 mil é que Deus vai restaurar a tribo de Israel, para que eles sejam aqui um exemplo e domine sobre ele, reine sobre eles, e eles tenham um reino deles prometido por Deus lá naquela aliança passada. Nós que somos historicistas, a gente entende um desdobramento da história e a conexão, a qual Deus vai se revelando, estabelece o povo de Israel, mas antes já tinha feito alianças, e o que ele revela para o povo, de acordo com Isaías 56, é para que o povo de Israel representasse Deus para todos os povos. Para que todos os povos viessem, porque vocês serão casa de oração a todos os povos. A gente vai ver essa conexão no Apocalipse. Não só pelo aspecto simbólico do número 144 mil, mas por toda a construção que você tem no Apocalipse, você entende que Israel ali se refere ao povo de Deus a despeito da questão étnica. Então, Israel no Apocalipse representa o povo de Deus, da mesma forma que quando o Apocalipse fala de Babilônia, não está falando do Império Babilônico, mas está fazendo referência ao que Babilônia representou, ao movimento que distorce a verdade de Deus e macula o povo de Deus. Então, a gente precisa olhar para o Apocalipse dentro do seu contexto literário, do seu contexto histórico, para que a gente consiga extrair o que é correto. Então, Deus, que Paulo disse, não faz acepção de pessoas. Não existe mais judeu e grego. No cristianismo, existe apenas aqueles que são fiéis a ele e os que não são fiéis. Por isso que quando chega no Apocalipse, João, que já sabe que as tribos de Israel não existem mais, ele recebe essa revelação para dizer o seguinte, vocês, esse número de 144 mil representa a totalidade daqueles que serão meu povo. Assim como eu tentei fazer isso e estabeleci isso lá atrás, com as 12 tribos de Israel, eu fundamentei isso com os 12 apóstolos, é assim, através desse número 12, que representa a aliança de Deus com o povo, que ele vai fazer com que a totalidade de todas as nações, tribos, línguas e povos sejam selados e sejam o seu povo. Então, é meramente simbólico, a gente, por vários motivos muito mais específicos, a gente não pode fazer essa separação, Diógenes. Muito bom, muito bom. Acho que eu tenho que fazer essa pergunta para você aqui, que muita gente está se fazendo. Quem é que vai fazer parte dos 144 mil? Se é que dá para a gente dizer. Os 144 mil, quem fará parte deles, serão aqueles que serão fiéis a Deus. Aqueles que já são fiéis a Deus, os 144 mil representam aqueles que serão ratificados, que serão confirmados em sua fé. Porque lembra aquele contexto de Gênesis, onde Jacó enfrenta o próprio anjo do Senhor e luta ali com ele? Jacó tinha uma dúvida no coração. O Senhor está comigo? Eu enfrentarei desafios com meu irmão que está vindo com um exército, mas eu não deixarei o Senhor ir até que eu seja abençoado e tenha certeza da sua bênção. Então, essa ratificação lá na batalha com Jacó, Deus fala assim, você lutou com Deus e venceu. Então, seu nome não será mais Jacó, será Israel. Da mesma forma, esse povo é aquele que, sendo fiel a Deus, precisa dessa ratificação a qual Deus vem e sela. E lembra, o selo, ele representa os mandamentos de Deus impressos nas suas atitudes, seus comportamentos e pensamentos. Então, os 144 mil não são étnicos, não são ali nominais, mas eles são aqueles que são fiéis a Deus e que buscam, através dessa fidelidade, são dispostos a esse selamento, a convicção do caráter de Deus, para exemplificar e brilhar como luz no mundo de trevas.
Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, eu tenho mais duas perguntas aqui. Não sei se o pastor Bruno Santelli tem mais alguma aí para fazer. Uma, eu não sei nem se tem resposta aqui, não combinei com o pastor, ele é obrigado a saber de tudo isso aqui. Veio agora aqui, pastor, que você falou assim dos futuristas, né? Os futuristas apontam os 154 mil lá para o futuro e tal. A minha pergunta, talvez, não sei se você vai ter resposta agora, a gente pode depois pesquisar. E os preteristas, como eles enxergam os 144 mil ou não enxergam? Os preteristas, eles têm uma visão que as coisas aconteceram tudo no período de João e lá de Israel. Os preteristas vão olhar diretamente para isso como uma representação da restauração também de Israel naquele tempo, mas de uma forma também simbólica. O preterista também vai ser simbólico. O preterista, ele não olha o Apocalipse para frente, ele olha a concretização tudo na nação de Israel. Então, por exemplo, assim como os judeus esperam o Messias ainda hoje, tudo está relacionado. O preterismo não só por ser no pretérito, não ser no passado, mas eles acreditam que está tudo relacionado ao próprio povo judeu. Então, não tem essa inclusão do povo cristão. A partir do momento que o preterista ele não inclui o povo cristão, ele já tem uma visão, um desdobramento histórico futuro diferente do nosso. Então, o cristão não está inserido, isso aí está voltado para o povo de Deus. E quem faz parte do povo de Deus é aqueles que se tornam judeus nesse contexto. Então, esse que é o grande desafio do preterismo. Que são as escolas, né? São visões aí, só para a turma entender. Quem olha a profecia sobre um contexto aplicável somente no passado, os futuristas jogam tudo para o futuro, e o historicista, eles entendem sua aplicabilidade no contexto profético, levando em consideração o profeta, e o desdobramento dele ao longo da história, até que tudo se cumpra. É o que a gente vê e percebe através de base bíblica no livro do Apocalipse, por isso que somos historicistas. Que é a melhor maneira, né, de se interpretar, né, a palavra de Deus. Bem, eu acho que já estou satisfeito, viu, pastor Bruno? Eu já estou satisfeito. Acho que a gente pode deixar para o homem agora um apelo, né? O que faltou, de repente, que eu não perguntei, ele fica à vontade para falar. Eu teria outras perguntas aqui, mas por conta do tempo eu não vou fazer, não. Pastor, vou te dar agora 3 minutinhos, se você quiser aí, para fazer, quem sabe, alguma consideração aí, alguma aplicação. E logo depois você faz uma oração para quem está conosco aí acompanhando nessa noite, por favor. Eu gostaria de lembrar você que Deus ele tem um convite. O livro do Apocalipse significa aquilo que é descortinado, aquilo que é revelado. Deus ele revelou para João no primeiro século, porque ele tinha o objetivo de fazer com que o Apocalipse fosse hoje, no século 21, chegasse para mim e para você que está estudando a Bíblia, um livro que incomodasse você, que falasse com você, um livro que pudesse tirar você da sua zona de conforto. Eu quero dizer para você que hoje nós temos muitas coisas que tornam a nossa vida confortável, porque o nosso período hoje compreende a igreja de Laodiceia, profetizada igreja morna. E quando fala igreja, não é prédio, não é uma bandeira, uma placa de igreja. Quando fala igreja, são aqueles que acreditam em Deus, que querem ser fiéis a Ele, mas muitas vezes estão perdidos e letárgicos num mundo que obscurece, num mundo que deixa a nossa vida confortável demais. O livro do Apocalipse ele vem para chamar a sua atenção e dizer o seguinte: a história está sob o controle de Deus. E dentro desse contexto, Deus ele tem o seu povo, e o seu povo ele não vai deixar passar despercebido. Aqueles que são seus e são dispostos a ele vai marcar, ele vai cuidar, ele vai marcar com seu próprio caráter. Não é um carimbo, não é uma tatuagem, não é um chip, não é nada, a não ser o puro e simples caráter de Deus expresso na sua vontade e nos seus mandamentos. Então o livro do Apocalipse, ele quer mexer com você, ele quer incomodar você, ele quer dizer para você que por mais que você esteja bem e tranquilo, a nossa vida aqui é perecível, ela passa, mas aqueles que são fiéis a Deus, eles duram e perduram para sempre, porque aqueles que são fiéis, um dia, eles terão dos olhos enxutos toda a lágrima. Eles não viverão mais a morte, a dor e o sofrimento. E naquele momento vamos encontrar aqueles que nós amamos e que nos despedimos dele nessa vida. Nós vamos estar juntos com o Senhor para viver com ele para sempre. E eu sei que você quer isso.
O livro do Apocalipse quer incomodar você, e o tema dos 144.000 é um convite para que você esteja selado e enfrente a grande tribulação sob a proteção de Deus, sob a proteção de Deus, e um dia você esteja diante dele, louvando e agradecendo, porque agora as coisas fazem sentido. Agora a gente está junto dele, de todos que nós amamos, e vamos viver para sempre, sem a tristeza, a dor e a morte. Então, aceita esse convite, permita que Deus seja o seu orientador, o seu guia, o seu Senhor, e eu tenho certeza que você passará por essa vida tornando-a mais significativa, e a gente vai estar junto, com certeza, na eternidade. Queria orar com vocês e agradecer ao Senhor, porque você está aqui estudando conosco. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Senhor do céu e da terra, eu louvo o teu nome, porque nessa noite nós tivemos mais um encontro contigo, e nós estamos estudando a Bíblia com pessoas muito queridas e especiais para o Senhor. Que o Senhor, a fazer com que eles ouçam essas mensagens, eles alcancem o desconforto necessário para saírem de uma letargia confortável e assumam o compromisso disposto de servirem a Ti, de serem selados com o seu caráter. A única forma disso é conhecendo mais e mais do Senhor e vivendo à altura desse conhecimento. Por favor, Deus, desperte o coração deles, fortaleça-os e os proteja das influências terríveis de um mundo opressor. É a nossa oração, e eu entrego cada um desses ouvintes em tuas mãos, Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Pastor, muito bom. Pastor Diego Pires, Deus te use e abençoe cada vez mais. Pastor Bruno Santelli, mais uma, hein? Mais uma para nossa conta. Quinta-feira a gente se encontra novamente aqui a partir das 8. E o tema, já posso adiantar, pastor Diego? Já posso adiantar o tema? Posso? Por favor. Amigo, eu não sei qual que é mais difícil. Eu vou dizer para você, hein? Para mim, o tema da semana, dessa agora, da quinta-feira, é muito mais difícil do que esse aqui. Eu acho que é um dos temas mais complicados para os pastores, para os teólogos, e sim, há mais discussão, interpretações até difíceis, né? Que divergem até entre pessoas da mesma igreja, mas o problema está na tua mão para você resolver aí, tá? Tá bom. Você que está aí conosco é convidado para esse encontro, agora, quinta-feira, às 8 da noite. E dever de casa, vamos colocar no grupo para você o nosso quiz de número 5 para você responder, tá? Deus te abençoe. E se você gostou, dê um like. Se gostou, compartilha. E se gostou, volta no próximo tema, que a gente já falou aqui. Desistir pelo caminho é para os fracos, mas nós vamos até o final. Vamos até o final, porque o nosso desejo realmente é aprender, tá? Deus abençoe. Obrigado, pastor Bruno, mais uma vez. Pastor Diego, encontro marcado com vocês até quinta. Tchau, um abraço. Você ouviu Classe Bíblica Novo Tempo.